De volta com o F360, ontem teve no Newton Santos, Botafogo e Atlético Paranaense. A torcida do Botafogo no final comemorou. Aliás, eu tô com... Deixa eu ver se eu acho aqui que eu preciso perguntar isso pro Breler. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o técnico do Botafogo, Arthur Jorge, depois eu vou perguntar se o Breler conhece essa figura que eu vou perguntar para ele aqui. Eu concordo consigo, é uma demonstração forte também daquilo que é o caráter da equipa, de uma equipa que nunca se entrega, uma equipa que nunca se rende, uma equipa que vai em busca daquilo que, perante a adversidade mesmo, acaba por lutar até à sua exaustão, e hoje vimos que, de facto, este último suspiro, este último momento, para nós é conquistar um ponto, tendo em conta aquilo que era o jogo até esse minuto. Professor Arthur Jorge, finalizações dos jogadores do Botafogo contra o Atlético Paranaense. Cuiabano, 3. Bastos, autor do gol. Zagueiro. 2. Damian Soares, 1. Lucas Alter, 1. Não teve atacante finalizando? Tietê, 1. A minha pergunta por Breler é, você conhece o Bartolomeu Jacinto Kisanga? Bastos? Aê, garoto. Breler Pires, né? De Angola para o mundo? E tá jogando muito bem no Botafogo, mas ontem foi de muita dificuldade para todo o time, não só para o Bastos. Aí o John fazendo uma defesa, quase que o Fernandinho marca um golaço num erro de saída de bola do Bastos. Do Bastos, eu ia chegar lá. E também o gol do Atlético Paranaense, é ele quem perde a disputa para o Mastriani. Tenho elogiado aqui o Bastos. Não, tem jogado ele merece os elogios, ontem fez um gol importantíssimo, mas ele perdeu essa bola para o Fernandinho e depois ele perdeu a disputa para o Mastriani. Um gol importantíssimo também contra o Fluminense, lembra? É que o outro lado também joga muito bem. O time do Atlético Paranaense não é qualquer adversário. Exigiu ontem do Botafogo algo que talvez o Botafogo não tivesse sido exigido por outras equipes até agora, não vou dizer, porque Libertadores exigiu bastante. Mas o Atlético foi muito bem preparado para o jogo no Newton Santos, para o cenário que se exigia. Muita pressão, muita perseguição individual, principalmente no meio-campo, porque naturalmente a escalação do Eduardo foi uma surpresa, mas já se esperava um Botafogo com meio-campo mais povoado, como tem feito o Arthur Jorge, sem poder contar com Tiquinho, os desfalques de Jefinho, Savarino. Então essas opções no ataque... O Luiz Henrique tem sido titular, né? Mas aí ele segurou o Luiz Henrique, até poupando também e pensando num cenário diferente, mas que o Atlético soube neutralizar muito bem, com pressão, com os jogadores. E olha onde estava marcando o Fernandinho, lá na frente, o Atlético Paranaense não dando tranquilidade para essa saída de bola do Botafogo, que não funcionou com esse esquema. O Eduardo acabou ficando muito inativo no jogo. Tirou a velocidade, né? O Júnior Santos, quando teve a oportunidade, tinha sempre alguém para travar, alguém para chegar, não teve liberdade para as tradicionais arrancadas. Por isso o gol só sai no final, depois de muita insistência, depois do Botafogo não desistir. Mas foi um jogo de menos inspiração até que o jogo passado contra o Grêmio. O Botafogo já havia vencido o Grêmio sem se impor tanto. Ontem teve a posse de bola mais uma vez. O Botafogo até sabe o que fazer com a bola. Mas ontem faltou um pouco mais de ímpeto, de efetividade e de um pouco mais de inventividade também para sair desse bloqueio individual feito pelo Atlético Paranaense. E, é claro, é uma característica dos times do Cuca, né? Talvez seja uma dificuldade que o Botafogo tenha por não ter esse cara cerebral de meio de campo, né? O cara que vai distribuir melhor ali ou quebrar alguns passes ali, quebrar algumas linhas de marcação. Tinha o Romero ontem, mas a marcação estava muito justa. O Fernandinho chegava jantando, quando não era o Fernandinho, era o Eric. Tinha muito jogador cercando ali o meio-campo, a intermediária, e isso tirou os espaços do Romero, que era o principal articulador, e também do Eduardo, que entrou para isso. Mas é uma fase de oscilação do Botafogo? É uma pequena oscilação, mas o time ainda é líder. O time mostra caráter, porque não se abala, mesmo jogando em casa, jogando pior que o adversário, vai buscar o resultado na marra. E muita gente pode se esquecer, lembrando ali do time do Luiz Castro, aquele time que liderou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas aquela equipe também tinha jogos ruins.
mas vencia, ia na marra ali, quando o resultado... Não perdia. Eu lembro de um jogo na Vila contra o Santos, estava perdendo de 2-0 e vai buscar o resultado no finalzinho. Então, esse Gol de cabeça também. É. Quem fez gol de cabeça nesse jogo foi o Adrielson. Exato. Lembra? E o caráter da equipe, pelo menos daquela equipe do Luiz Castro, se mantém, de um Botafogo forte, um Botafogo que não se abala no aspecto mental, mas em termos de jogo, o Arthur Jorge também reconhece que o Botafogo não fez o seu melhor. O que você viu, achou, analisou desse empate, obviamente muito mais comemorado pelos botafoguenses, né? O Atlético Paranaense lamenta mais uma vitória perdida, jogada fora no último lance. E aí é um pouco de desatenção, né? São lances que você precisa evitar a qualquer custo, já é o segundo jogo seguido. O Atlético Paranaense é muito bem treinado, Abel. Acho que do começo da Sul-Americana foi de muita intensidade, um time que, mas enfrentou times fracos, mas muitos enfrentaram times fracos e não conseguiam jogar. É um Atlético Paranaense muito bem formado e com muita característica do Cuca, né? O Cuca conseguiu colocar esse trabalho. Ontem estava fora porque estava suspenso, né? O Cuquinha também. E um Botafogo que ontem eu senti falta desse cara. Por isso que eu insisti nessa questão do cara que tem um pouco... Peraí, vamos reorganizar aqui pelo meio de campo. A gente está tendo muito forte a marcação, a gente precisa reorganizar a forma que a gente vai jogar. E o Botafogo que gosta de aproveitar essa intensidade, essa velocidade, e ontem o Atlético soube neutralizar isso. Para mim, da rodada, era o jogo que eu mais esperava, pelo futebol que as duas equipes apresentam. E foi um bom jogo, principalmente para o Atlético Paranaense. Lembrando que, por exemplo, Bento, Canóbio, jogadores importantes. A gente fala dos desfalques de vários times por causa da Copa América. O Furacão também tem os dele. Apesar que o Bento, se bobear, nem volta, né? Diga lá, Eugênio Leal, empate no Newton Santos. Abel, a gente falou muito, a gente que eu digo a imprensa em geral, sobre, desde a chegada do Arthur Jorge, como ele escalava muitos atacantes. Lembra disso? O professor sempre fala assim, tem mais jogador de lado do que lado e tal, não sei o quê. Ontem não foi assim. Luiz Henrique, Júnior Santos, Savarino. Ontem só o Júnior Santos e jogando centralizado. Por circunstâncias, né? Porque não tem o Savarino, que está na Copa América, não tem o Jefinho machucado, né? O Tiquinho está fora ainda, né? Então o Júnior Santos vem para dentro. Ontem ele tinha no banco o Diego Hernandes e tinha no banco o Luiz Henrique, por uma opção dele. Compreensível, né? Assim como a gente falou do São Paulo, do Lucas, fora e tal. Ele acaba fazendo a opção por colocar um time com muitos meio-campistas. Então você tinha ontem Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tietê, Oscar Romero e o Eduardo, que embora tenha jogado no Botafogo muito sempre mais perto do gol, ele de origem é um meio-campista. Ele só tinha um atacante, que era o Nilson Santos. O que isso dá ao Botafogo? Dá mais controle da posse de bola. Mas tira também a agressividade, né? Tira o time mais vertical, que é a característica desse time do Botafogo. O Botafogo é um time que tem trabalhado muito assim. Ele um pouco mais recuado, saindo, a gente ontem falou sobre isso, né? Apenas 25% das ações com bola nos jogos do Botafogo são no terço ofensivo do Botafogo, porque ele chega rápido lá e decide. E ontem ele se viu ao contrário disso, né? Então o Atlético Paranaense, a gente falava do Cuiabá agora há pouco, fez algo semelhante ao Cuiabá. Se trancou muito bem ali atrás e passou a jogar na transição. E jogando na transição levou perigo. Poderia ter, até o gol do Atlético Paranaense não foi exatamente numa transição, né? Porque o Botafogo já estava atrás. Ali foi um gol com vitórias pessoais, no caso do Coelho, né? Que faz o cruzamento em cima do Damian Soares, e do Mastriani em cima do Bastos. São vitórias pessoais. Mas, no geral, as outras situações criadas foram em cima disso. O quase gol do Fernandinho, do meio do campo, num passe errado do Botafogo. Então, ele chuta de primeira, lá, quase de primeira, do círculo central. Depois, o próprio Fernandinho, de novo, chuta uma bola que o John vai buscar lá em cima, né, numa saída ali, num contrafluxo. Ele pega aquela bola e quase faz o gol. E depois a gente teve duas situações com o Mastriani, saindo de contra-ataque, né? Numa delas ele cai e fica pedindo falta, depois a
a arbitragem não considera falta. Numa outra ele acaba parando no John. E o Botafogo ali, cada vez mais... Mas um bom jogo do John. Bom jogo do John. Paredão, né, Abel? Paredão. O Botafogo vai pro abafa, não consegue. A defesa vai bloqueando. Tem uma outra situação ali, tem um chute do Júnior Santos, tem um do Cuiabano, que ele entra no segundo tempo ali, bate mal na bola, ela sai. Aí o jogo parecia que ia acabar com a vitória do Atlético Paranaense, né? E não seria nenhum absurdo. Só que aí, 52 minutos, o Júnior Santos não desiste. Acho que o legal é isso, né? Não desiste. Pega a bola, vai do jeito que dá, sozinho, dribla um, dribla dois, bum, escanteio. E saiu o escanteio. Lembrar que no domingo o Atlético Paranaense cedeu o empate para o Flamengo na última bola, no escanteio, pelo mesmo lado do campo. Vamos mostrar essas imagens para você, ou para vocês, ou para nós todos aqui analisarmos, porque antes do gol do Flamengo no domingo, teve uma outra cabeçada, 1 ou 2 minutos antes, que o Léo Link fez uma defesa na cabeçada do Pedro. O Atlético Paranaense reclamou dos acréscimos. Só que, será que tem algum problema a ser corrigido? É coincidência? O Cuca vai ter que treinar mais essas jogadas aéreas defensivas? Porque tem semelhanças, né? Escanteio, Abel, Olha aí, ó, olha aí. Sim, estudei muito o escanteio. Tenho um amigo que é profissional. Esqueci o nome do garoto do Flamengo, fez o gol. Everton Araújo. Everton Araújo. Boa. Vai lá, você estudou? Eu tenho um amigo que é profissional de futebol, trabalha como treinador, como auxiliar técnico, e ele apresentou um trabalho de faculdade sobre justamente marcação e escanteio, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele. Jogador grudado, você viu, não é? Sim, de ver o trabalho dele e uma coisa que eu concluo, é que assim, o escanteio, quando é bem batido, quando a bola vem ali, naquela região, naquela zona de entrada da área, com curva, com velocidade, é muito mais mérito exatamente do ataque do que do demérito da defesa. Porque nos dois casos, como você falou, nos 3 casos, né? Tanto na cabeçada o Pedro cabeceia, marcado ali, ombro a ombro, não sei nem se a bola desvia no jogador do Atlético Paranaense, o Everton Araújo também. Ali o Bastos, ele estava sendo marcado pelo Alex Santana, ele se mexe de um lado para o outro. E boa cobrança do Diego Hernandes também. Sim. Isso, mas isso que eu ia colocar. Ele consegue sair da marcação, mas assim, ele não está sozinho. Ele está no bolo em meio a 3 jogadores do Atlético Paranaense. De repente, um deles poderia ter saltado mais, olha só. Tá vendo de novo ali, ó? Olha o Bastos, está marcado. Davi Luiz estava marcado. Olha lá, o jogador grudado. Tem marcação ali. Assim, porque de repente faltou a atitude do marcador, ao invés de tentar segurar, tentar cabecear. Ali é muito difícil, ali é no corpo a corpo, na velocidade. Quem está de frente para a bola é o atacante. Né? Isso. Então, quando o escanteio é bem batido, assim, com curva, na entrada da pequena área, é uma curva que facilite o jogador que vem de frente, eu acho que para mim, ali no caso, é sempre coincidência. Vê mais mérito de quem eu vejo muito mérito. Muito mérito do ataque. Agora, é algo que o Cuca pode tentar procurar uma outra estratégia, não sei como. É uma coisa de você estabelecer quem vai pegar quem, porque você tem ali a possibilidade de fazer uma marcação por zona, uma marcação mista, né? Alguns jogadores marcando pontos da pequena área que são importantes, que são pontos chaves, com alguns outros marcando individualmente. Agora, quem vai pegar, trabalhar individualmente os jogadores, né? Para que não deixem o adversário desgarrar, como ontem o Alex Santana deixou o Bastos desgarrar, cola no corpo dele, mas a gente viu no gol do Everton Araújo, o marcador estava colado e ele fez o gol assim mesmo. Mas o Atlético nessa temporada tem tomado muitos gols de falha de concentração, que é aquela bobeira ali de um zagueiro olhar para o outro, de indecisão. Isso aconteceu também, né? Contra o Danúbio, contra o Sportivo Ameliano. Então, o Mastriani ontem, depois do jogo, está ali transtornado porque sabe que o Atlético Paranaense deixou escapar, no apagar das luzes, mais uma vitória. 4 pontos somando os 2 últimos jogos. Isso é muito pesado. Podia estar na liderança com uma certa até tranquilidade, né? E ali é mais da exigência de manter concentração até o fim do jogo, como o Botafogo manteve. O Botafogo mesmo ali nas cordas, com um adversário melhor, não desistiu e foi buscar merecidamente. E dessa vez o gol saiu antes do final do tempo de acréscimos dados pelo árbitro. A cabeçada foi com 52 minutos e 55 segundos. Ele tinha dado 8 minutos de acréscimo. Foi o contrário do Flamengo, né? O Flamengo ele tinha dado menos tempo, depois deu mais 1 minuto, ainda assim já tinha passado daquele minuto. Mas lembrando que o árbitro, ele dá uma sinalização do tempo que ele vai dar de acréscimo, mas ele pode ir além dessa sinalização.
Não tem problema nenhum, é Aquilo o a mínimo. decisão Quando ele mostra dele a placa, dentro de campo. É que pelo menos terá menos mais Agora, 3, a reclamação mais 8. ontem era que, mas por que deu 8 eu minutos? achei exagerado também. Eu não acho eu acho que os jogos de futebol hoje tem muitas paralisações. Mas ontem, o segundo tempo até correu bem. Tudo bem que as substituições são 5 de cada lado, mas ainda assim, eu vejo que 8 minutos acabou sendo exagerado para um jogo que não teve muito ali de cera, de jogadores valorizando demais. Mas na medida do aceitável ontem. A gente tem uma tela do Mastriani. Teve VAR. Foi citado aqui, tem jogado No bem. lance lá que eles queriam, né? A falta em cima do Mastriani e tal. Que estava no time rebaixado no ano passado, mas que dava trabalho quando atacava o América Mineiro, né? Sim. Furacão foi lá buscar. Olha os números do Mastriani pelo Furacão nesta temporada. 25 jogos, 13 como titular, 13 gols e 4 assistências. Tem a média de minutos por jogo, mas em 25 jogos ele tem 17 participações em gols do Furacão na temporada e é o artilheiro da equipe, Natália. Um ótimo jogador, Abel. Mesmo não sendo titular, não sendo escolhido como homem titular, ele é um cara que se posiciona muito bem, se projeta muito bem, ele sabe onde a bola vai buscar ali e vai buscar o espaço onde a bola vai ocupar. Dá muito trabalho para os adversários. Ele é um grande nome aí do Atlético Paranaense que tem um elenco muito bom. Foi bem o Atlético Paranaense nessa observação de ir buscá-lo no América Mineiro, né, Breno? E agora dá para dizer que o Mastriani é o titular, já artilheiro do time no campeonato, na temporada. Ele sai do América com 2 jogos no Campeonato Mineiro como artilheiro, porque havia marcado 5 numa partida só. Então, é uma temporada... Eu não lembrava dessa. Ele... 5? Um jogo só? E saiu como artilheiro de Pelé, pô. E saiu como artilheiro do Mineiro pelo América com 6 gols num intervalo muito curto. Repita a sua comparação. Não faz isso. Eu não comparei, não vem com essa maldade, não. Não comparei Mastriani com Pelé, que eu não sou maluco. Falei que fazer 5 gols num jogo é coisa de Pelé. Só isso. Comparação. Mas realmente é uma temporada iluminada do Mastriani, mantendo o faro de gol no Atlético Paranaense. É isso, então.